Então, é isso aí. Mais temor, por favor. E eu já quero aqui dizer para você que eu não vou conseguir abordar tudo o que eu gostaria. Porque esse tema é muito amplo. Existem muitas coisas que nós podemos falar a respeito de amor e temor a Deus. Então, limitada que sou, não vou conseguir falar tudo o que eu gostaria, mas o meu desejo, o meu objetivo aqui, nessa noite, é gerar em você... Isso. É gerar em você mais temor pelo Senhor, pela palavra de Deus. Amém? Nós vamos então dividir essa mensagem em duas partes. O amor e o temor. Simples assim. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não, em relação ao amor? E não são tempos apenas difíceis, são tempos chatos, sim ou não? Porque para mim o amor, ele é uma coisa. Para outra pessoa o amor é outra. Para mim, quando eu vou até uma discípula minha e a corrijo, eu estou amando ela. E eu gostaria que ela sentisse que Deus está amando ela mais ainda. Mas talvez para você, quando alguém te corrige, você entende que a pessoa está sendo grossa com você, que ela não pode fazer daquele jeito, que você é uma pessoa que não precisa daquilo, que ela exagerou. Então, falar de amor é muito fácil hoje em dia, porque cada um tem a sua concepção de amor. Todos nós aqui temos uma ideia do que é o amor. A grande maioria das pessoas dizem amar a Deus, mas elas não querem obedecê-lo. E aí, na verdade, elas não amam a Deus, elas amam o Deus que elas criaram na mente delas. Vocês estão entendendo? Elas dizem que amam a Deus, porque dizer que ama, querido, falar que ama é fácil demais. Até papagaio fala, todo mundo fala. Mas mostrar com atitudes esse amor a esse Deus é outra coisa. As pessoas hoje entendem que Deus, esse Deus que elas criaram na mente delas, é um Deus permissivo e amoroso. E ponto final. Deus para elas é isso. É um Deus da graça, que perdoa tudo. Então eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, porque eu posso pedir perdão e Ele vai me perdoar. E Ele é um Deus amoroso. E ponto final, ela vê Deus assim. Esse é o Deus que muitos de nós criamos. E eu quero que você comece a pensar em você em relação ao amor. Como você tem amado o Senhor? Muitos querem colocar Deus dentro de uma caixa e dizer assim: olha, Deus é amor. Deus é só amor. Só amor. E para nós falarmos desse tema hoje, com muito temor no meu coração, você precisa entender uma coisa já, para a gente começar. Se você não entender isso que eu vou falar agora, você não vai entender nada. E é o seguinte, o amor não é um Deus. Deus é amor. Porque muitos de nós estamos vivendo num tempo que nós estamos idolatrando o amor, as atitudes amorosas. E estamos esquecendo de que Deus é amor. É a Ele que eu devo adorar. É a palavra dEle, o que Ele diz que eu devo adorar. Eu não posso pegar um versículo, uma página da Bíblia e isolar Deus dizendo que Deus é aquilo. Continua me amando? E amando o Senhor? Entenda uma coisa, queridos. Com muito amor no meu coração, eu vou dizer isso para vocês. Jesus não foi um cara hippie, comunista, que veio à terra, paz e amor, de camisa Che Guevara, estudou na UFES, e veio pregar o amor. Não, lindinho. Jesus é fogo, é justiça, é Cordeiro de Deus, é Pai, é pastor. Jesus não é uma pessoa que veio aqui fazer caridade para as pessoas, não. Você criou uma imagem errada de quem é Deus Pai. Eu também já criei uma imagem de que Deus era isso. Louvado seja Deus, que Ele abriu os meus olhos e houve tempo
para que eu entendesse que Jesus é Deus desde Gênesis. Não existe Jesus do Novo Testamento, como muitos pastores que você segue está dizendo aí na rede social. Um Jesus do Novo Testamento. Como assim, Gal? Um Jesus da graça, da hipergraça. Jesus, deixa eu falar uma coisa que talvez você não se tocou. Jesus, ele estava lá em Gênesis. No princípio, criou Deus. Criou quem? Jesus estava lá. Então, muitas vezes, o que acontece é que nós achamos que Jesus, ele é aquele cara, paz e amor. Aquele cara que falava assim, não, beleza, pode fazer do seu jeito, do jeito que você quiser, porque afinal o Pai te ama aí. Não tem nada a ver, não. Você não tem que dar conta da sua vida para ninguém, o Pai te ama. Jesus não foi e não é essa pessoa. Eu não posso, você não pode, nós não podemos dizer que Jesus é só amor e ignorar todos os outros atributos que ele tem. Deus é amor? Ele é amor, gente? Sim. Mas nós não podemos nos apegar no amor para justificar os nossos pecados. Porque quando eu faço isso, eu estou diminuindo a glória de Deus, de um Deus que é incorruptível, para um Deus corruptível. E aí você está cometendo um grande erro. Não banalize a graça de Deus, jovem. Pare de banalizar a graça de Deus. Como assim? Como eu já falei. Eu vou transar com a minha namorada, ou então eu vou mentir para minha mãe, para os meus pais, e não dá nada não, porque foi só um erro. Você vai me crucificar por causa de um erro, pastora? E aí nós vamos entrar um pouquinho no temor daqui a pouco. Mas Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é paz. Ele é Cordeiro de Deus e ele é santo. E a palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14... que não é todo mundo que vai ver o Senhor, não, sabia? Sem santidade, você não verá o Senhor. A palavra dele diz isso. Você continua me amando? Complicou, hein, Gal? Está começando a complicar. Mas é assim que eu gosto. Cadê aquela empolgação da adoração? Cadê? Tá aí? Tá aí? Aleluia! É isso aí. Porque isso é amor. Quando Deus traz palavras de alinhamento, de correção para o nosso coração, e Deus está trazendo essa palavra para essa geração, nós precisamos restaurar o temor ao Senhor. Falar, todo mundo fala. Mas Jesus, quando ele teve que provar o amor dele por mim e por você, ele não só falou, ele obedeceu ao Pai. Gal, mas Jesus fez isso por amor, será? Olha só o que a palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Olha só o que ele orou ao Pai dele. Meu Pai, se for possível, o quê? Ele é amor, ele fez isso por amor a você, ele faria de novo? Com certeza. Mas lá na hora ele falou o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se você olha o amor como um sentimento, tem coisas que você não vai fazer pelo Senhor. Deus pode te pedir algumas coisas e você diz que ama, e quando Ele pede, você fala assim, aí não dá, né? Já pensou se Jesus tivesse essa atitude nessa hora? Mas ele se anulou, porque ele veio cumprir o plano de salvação. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, salvos, libertos, cheios do Espírito Santo. Ele veio aqui por amor e por obediência ao Pai dele, para cumprir o plano da salvação. Você consegue entender isso? Seja feita a tua vontade, não a minha. Existem 3 tipos de amor. Na verdade, a gente poderia falar só 2, mas eu vou citar aqui 3 tipos de amor, que você já provavelmente conhece.
que é o amor eros, que é aquele amor apaixonado de um homem por uma mulher. É aquele amor carnal, amém? Existe o amor philos, que significa aquele amor que eu tenho por um amigo, por um parente. Amém? Você tem esses amores aí na sua vida? Com certeza. Esses amores são condicionais, ou seja, eu quero receber algo em troca. E existe o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Então, o que está acontecendo hoje? A nossa geração, eu e você, estamos confundindo o amor que quer algo em troca com esse amor de Deus. Nós estamos amando a Deus muitas vezes por emoção, por receber alguma coisa da parte dele. Nós estamos trocando. É claro, somos limitados, imperfeitos, falhos. Mas Deus nos ama incondicionalmente. Não importa se você está aqui na igreja e aquela pessoa que está agora se prostituindo, ou está num boteco. Deus ama incondicionalmente, é um atributo. Deus é amor. Só que muitas vezes nós não sabemos amar a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, jovem. Para amar a Deus, grava isso no seu coração. É muito simples, mas você precisa entender para você impactar essa geração e mudar o mundo. Para amar a Deus, você precisa obedecer a sua palavra. Não tem outro caminho. Não existem atalhos. Não existem aquela igreja mais legal, então eu vou ali porque ali deve ser mais fácil seguir a Jesus. Não existem atalhos. Nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque Ele, o seu Pai, venceu o mundo. Então você já venceu, você é mais que vencedor. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui, para de ter medo da morte, tenha medo de estar longe do Senhor. Tenha medo de estar longe de Deus. Nós já vamos falar sobre o medo também. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Como é profundo e ao mesmo tempo é algo que está tão banalizado em nosso meio. Se você diz que ama a Deus, mas faz tudo do seu jeito, ignorando os princípios da palavra de Deus, mesmo os conhecendo, eu sinto dizer que você não o ama. Você pode gostar das bênçãos, você pode gostar do mover, você pode gostar dos louvores lindos, você pode chapar, mas se você não obedece os princípios da palavra do Senhor, você não o ama. E o quanto antes você descobrir isso, é melhor para você, para que você se acerte com o Pai e possa viver a eternidade com Jesus. Porque a eternidade é muito tempo, sim ou não? Aqui você está passando um curto período de tempo na Terra. Mas você vai passar a eternidade com quem você escolher. Então escolha bem. Porque a porta é estreita. O caminho largo é chato pra caramba, sim ou não? Não, é top. O caminho largo é bom porque o pecado ele é atrativo. Mas a porta estreita vão entrar aqueles que se arrependeram e aceitaram o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas e mudaram as suas posturas. Tem alguém aí que quer mudar a postura aqui nessa noite? Cadê aquela galera empolgada do louvor? É para essa hora também. É isso aí. Ah, sim. E tem uma coisa. E aí eu sei que nessa hora tem pessoas aqui, principalmente nas redes sociais, né? Rede social tem um monte de leão lá que você vai conversar com ele, é gatinho puro. Mas, tem muita gente que nessa hora vira e fala assim, mas pastora, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. Você não pode me julgar se eu amo ou se eu não amo. Só Deus pode te julgar. E isso não te assusta? Você não está entendendo o que significa só Deus pode te julgar?
Ó. Quem aqui já foi num julgamento? No fórum? Já... O clima lá é como? É tenso. Agora você imagina o Rei dos Reis, o trono de glória. Não sei se vai ser assim, mas talvez você está vendo seu pai subir, sua mãe subir, seu filho subir. E aí está chegando a sua hora. E você vai... Só Deus pode te julgar, é verdade. Trema diante dessa frase. Trema diante dessa frase. Olha só o que diz a palavra do Senhor em João, João, apóstolo do amor. Olha só. Capítulo 14, versículo 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Você conhece esse versículo. Você já leu ele várias vezes. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então tem uma condição aqui. Se você aceitar os mandamentos e obedecer, aí sim, você pode dizer que você ama ao Senhor. Caso contrário, você vai ter a oportunidade nessa noite de acertar isso com o Pai, de rever. Porque Deus não te trouxe aqui para você passar um perfume, encontrar seu amigo, colocar uma roupa bonita. Deus te trouxe aqui porque Ele precisa restaurar coisas dentro de você. Porque a hora está chegando. Quem aqui está sentindo que está chegando a hora? Que a qualquer momento vai uma trombeta soar. Gal, mas segundo o que você acredita, eu não estou nem aí para a teoria do que vai, de que vai ficar, de que eu não estou nem aí. Eu sei que eu quero ir. Está chegando a hora. Então, se o Senhor te trouxe aqui nesse culto, não entre e saia como se, tá bom, deixa. Essa pastora aí começou. Alguns no Twitter falaram assim, essa pastora que grita. Gostei tanto. Amei. Teve um que falou assim, pastora tuiteira. Amém. Será que ele falou para me vender, gente? Comprei até um berloquezinho aqui do símbolo do Twitter, que eu amei. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupada com o que você que talvez ainda não entendeu. Eu creio que você vai entender nessa noite o que a palavra de Deus significa. Não é um brinquedo. É muito legal celebrar, pular diante do Senhor, mas com muito temor no meu coração eu falo isso. Muito temor. Se você está brincando até hoje, Deus te trouxe aqui para que os seus olhos sejam abertos. E você assuma diante de Deus um compromisso com Ele. Porque é isso que Ele quer, um compromisso. Ou você quer se aliançar a alguém que não tem um compromisso com você? Não, você quer alguém que te assuma, que tenha um compromisso com você. Deus quer isso com você nessa noite. Amém? Então eu chego a uma conclusão, não está faltando amor. Está faltando temor. A nossa geração é a geração mais emocionada, mais chapada, mais enlouquecida, dos melhores louvores, dos melhores músicos, dos melhores equipamentos de som. Uau! Mas é isso, é uma geração emocionada, é uma geração que tem recursos, talvez. Mas é uma geração que tem deixado de tremer diante do Senhor e de tudo que a sua palavra significa. Eu estou generalizando, porque hoje não tem um dia. Eu tenho certeza que você passa por isso, que você não vê nas redes sociais comportamentos absurdos de pessoas que se dizem cristãs. Você vê isso? Ou sou só eu? Comportamentos absurdos. E as pessoas colocaram Deus naquela caixinha de que Deus é amor e ninguém pode julgar elas. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas a palavra de Deus, ela fala assim: examinai tudo, retende o que é bom. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, é para um outro momento. Mas, como o amor é muito fácil de falar, o temor não é tão fácil de falar. Sabe por quê? Porque a nossa geração, ela está acostumada a adorar, entre muitas aspas, com as vestes sujas. Ela está acostumada a adorar com pensamentos impuros. Ela está acostumada a
sair e entrar aqui no templo, no culto, para beber água e no banheiro. Ela está acostumada, isso daí é normal, menina. Nada a ver, não. Ela entra e sai, entra e sai, entra e sai. Nós estamos acostumados, perdemos a reverência e achamos que normal, tudo bem, isso acontece. Às vezes a pessoa não sai nem para beber água no banheiro, que são necessidades básicas. Eu entendo que pode acontecer, amém? Todo culto. Quando você paga o ingresso para ir no cinema, acontece isso? Muitas vezes, a pessoa sai, não é nem para essas necessidades básicas, não, que eu entendo que pode acontecer. Ela sai por nada mesmo. Às vezes, Deus começou a falar alguma coisa aqui que ela não gostou. O que ela faz? Ela levanta e sai. A nossa geração está acostumada a adorar assim. A nossa geração, ela se rebela contra a autoridade com uma facilidade e veste a camisa do que é só a minha opinião. Totalmente falta de temor a Deus. Tem uma coisa que Satanás odeia. Satanás odeia autoridade. O que ele quer é que você realmente se rebele contra todas elas. Será que você está vendo alguma coisa acontecer aqui no Brasil em relação à autoridade? Será que você está vendo uma polêmica todo dia sobre a autoridade? Por quê? Porque nós estamos acostumados a adorar, vir para a igreja, levantar as mãos, chapar, ir para o retiro, ir para encontro. Mas quando eu preciso realmente obedecer os princípios, não é o que acontece, não. E a gente usa aquela frase, não tem nada a ver, é só minha opinião. Porque Deus está olhando para o meu coração. Novamente eu te pergunto, isso não te assusta? Por favor, deixe o Espírito Santo ministrar isso ao seu coração. Não me escute falando, escute Ele falando com você, por mais difícil que seja. Que eu estou vendo que tem algumas pessoas que chegam a estar segurando assim, na cadeira. Fique em paz. Porque quando Deus fala isso com a gente, Ele nos ama. Ele está querendo que nós realmente possamos impactar o mundo. Mudar o mundo. Só que como estamos, não vai ter como não. Ele precisa mexer na área do temor a Ele. E Ele está fazendo isso aqui nessa noite. Amém? Posso continuar? O temor é o caminho que nos leva a conhecer a intimidade de Deus. Então, eu já posso ter uma conclusão aqui. Sem temor, você não conhece a Deus. Você pode estar ouvindo músicas, orando para a parede, talvez, porque não está subindo, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 59, versículo 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, talvez, você não conhece Deus na sua intimidade. Você não se tornou um filho maduro. Sem o temor, você adora o Deus que você criou de você mesmo. O Deus que você acha que Ele é. Eu acho que Deus é assim. Então você está adorando esse Deus sem temor. É por isso que Ele te trouxe aqui. Porque Ele quer alinhar o seu coração. Ele precisa que você abra os olhos porque Ele está voltando. Ele tem coisas para fazer nesse tempo. E Ele quer usar a sua vida. Amém? Temor é diferente de medo. O temor é somente a Deus e o medo é do diabo. Temor é um profundo respeito e obediência a Deus. Talvez você não sabia o que é, mas temor é isso. É uma profunda vontade de respeitar, adorar somente a Deus. A falta de temor a Deus é o ambiente perfeito para que não haja milagres. Quem aqui sente falta de ver uns milagres? De ver cego enxergando. Hein? Alguém aqui? Você gostaria de ver isso? Sabe por que não estamos vendo? Porque quando nos reunimos como igreja, falta temor. E aí o nosso coração não está unido em um só coração, um só pensamento. E aí os milagres não acontecem, porque falta temor na igreja de Jesus. E aí, olha só o que a palavra diz. Gal, você está falando isso, mas acho que você é a sua opinião, essa daí. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Atos, capítulo 2, versículo 43. Atos, você sabe, né? O que é Atos?
É os atos dos apóstolos. Os atos, as atitudes deles. Entendeu? Talvez você achava que Atos era uma pessoa. Aí, viu? Não é. Atos é as atitudes, né, dos discípulos, dos apóstolos. E aí, olha só o que diz. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos. Então, você entende por que não acontece muitos sinais e maravilhas em nosso meio hoje? Você está começando a entender? Olha só o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 10. A disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Mente dividida, mente dividida, mente dividida. É uma mente que quer Deus, mas ela não perde as coisas que estão acontecendo lá fora. É uma mente dividida. Eu gosto da igreja, a igreja é legal. Mas eu não posso abrir mão, né, de ver o que está rolando lá fora. Pô, nada a ver, Deus conhece meu coração. Gálatas 6, 7, 8. Depois desses versículos aqui, eu só vou fechar aqui, nós vamos orar e acabou, porque são claros. Tem versículo que você fala assim, não, mas tem que ver o contexto, tem que ver a interpretação. Esses versículos aqui, eles são assim, pá, 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 pá. Não tem como você falar assim, eu não entendi não o que falou. Entendeu sim. Olha só o que diz, Gálatas 6, 7, 8. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida. Tem como alguém falar que não entendeu isso? Você entendeu, linda? É isso aí mesmo, o caminho é estreito. E talvez você fale assim, vou lá no Salt, pô, o Salt é maneiro, todo mundo pula, é muito animado, eu amo Salt. Talvez você até de uma outra igreja você está aqui. Eu quero dizer que você está vendo um pequeno recorte do que é ser família. Porque aqui o negócio é mais embaixo. Aqui a palavra de Deus nós não abrimos mão. Você está vendo um recortezinho, você está vendo uma celebração. Você é muito bem-vindo, você é amado. Mas saiba que nós somos família. E ser família é mais profundo, sim ou não? É isso aí. Olha o que diz Isaías. Estou empolgada, gente. Eu amo quando o Senhor me bate desse jeito. E olha que Ele já me bateu, já tem um tempinho já. E eu fiquei com isso aqui ardendo no meu peito, esperando a minha vez. E Ele falou, é agora. Olha só o que diz Isaías, capítulo 29, versículo 13. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence. Talvez é você. Este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras. Talvez você se encontre assim. Deus quer restaurar o seu temor por Ele nessa noite. Se você entender isso, vai ser tudo diferente. Tem uns saltos, acho que uns 3 saltos atrás. Meu marido, aquele lindo pastor, estava aqui quebrando tudo, uma palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, inspirada por Deus. E aí eu precisei socorrer o Pedro. Aí eu fui em casa e voltei. Aí eu voltei e deu para pegar um pedacinho ainda da palavra. Só que eu não quis vir sentar aqui para não atrapalhar, né? Para não chamar atenção. Aí eu peguei e fiquei lá atrás. Gente, eu vi cada coisa. Eu vi cada coisa. E o negócio aqui, a palavra de Deus falando, Deus falando. E eu vi cada coisa. Eu vi uma cena assim, vou compartilhar só uma com você.
Eu não conheço, não sei se são aqui da nossa família. Imagino que não, né? Vou tirar essa conta nossa. Não é nossa, não. Não sei, não. Mas eram duas amigas. Best friends. Aí o pastor estava aqui falando, né, e tal. E aí elas estavam como? Uma deitadinha no ombro da outra, assim. As duas com o celular na mão. Aí eu falei, não é possível. Não é possível. Temor, lembra do temor? Lembra do temor? Então, aí eu peguei e falei assim, não, não é possível. Aí eu cheguei e encostei do lado delas, assim. Fiquei assim, olhando. Eu acho que elas nem sabiam que eu era pastora. Eu acho que nem daqui mesmo, não. Aí elas me olharam pra minha cara assim. Aí eu fiz o quê? Nada. Porque as pessoas são livres. Você veio aqui entregar algo para Deus. Eu estou entregando o meu. Você está entregando? Mas é feio. Então me chamou a atenção. Eu fiquei triste em ver aquilo. Depois até compartilhei com meu marido. Falei, amor, fiquei arrasada de ver aquilo. E aí, tá lá, digitando e tal. E uma gente, é sério, elas estavam uma deitada assim no ombro da outra, da cadeira juntinha de namoradinho. De namoradinho. E aí, brincadeira. E aí, uma deitada assim e tal. Aí, beleza. Aí eu falei, amém. Poxa, que pena. Elas não receberam nada da parte de Deus. Eu concluí isso. Eu falei, que pena. E aí eu comecei a ficar imaginando várias coisas. Eu falei, será que elas pediram a mãe delas para ir na igreja, só para se encontrar? E aí na igreja a mãe ia deixar, né? Porque na igreja os pais ficam felizes, né? O pai quer deixar. Talvez é isso, né? Fiquei né, minha imaginação fértil, pensando várias coisas. Amém. Aí o pastor falou, amém, fique de pé, nós vamos encerrar. Eu quero orar pela tua vida. Aí começou aqui. Pananã, pananã, pananã. Começou aqui na terra como no céu. E foi aquela loucura. Sabe o que aquelas meninas fizeram? Que não receberam nada da parte de Deus. Eu não estou julgando, né? Mas assim, aparentemente elas estavam ligadas só no celular. E não foi só 10 minutinhos não, tá? Foi um tempo. Aí o que acontece? Aí começou, né? Pananã, pananã. Aí o que elas fizeram? Eu não consegui cantar do jeitinho que eu estava. Eu fiquei assim, não. Chama ela para Globo, gente. Tinha uma intercessora, não sei nem se ela está aí, que ela estava do meu lado e ela estava me vendo. Que ela falou que ela estava orando pelas meninas durante o culto. Para as meninas largar o celular. E eu saí, aí a intercessora falou assim comigo, você não está acreditando, né? Eu falei, não. Não estou acreditando. Aí depois eu compartilhei com a Rebeca. Falei, Rebeca, você sabe quem é? Fiquei preocupada, né? Vai que é aqui da igreja. Eu não consegui mostrar a Rebeca quem era. Eu também não lembro quem é. Mas eu quero que você entenda o temor, gente. O que você veio fazer aqui nessa noite? Você está gastando o seu tempo. O temor. Elas se ajoelharam e sabe, por causa de emoção, elas ficaram emocionadas com a música. Porque quando toca essa música, sim ou não? Realmente, o céu desce. E eu não estou querendo julgar o que elas estavam sentindo, o que elas deixaram de sentir. Não quero que você entre nesse parâmetro, eu só quero que você entenda um pouquinho sobre o temor a Deus. E sobre as pessoas que Deus colocou para cuidar da sua vida. Gal, é isso aí também? Eu achei que era só a Deus, não Deus. Lembra-se da autoridade, que Satanás odeia a autoridade? Deus colocou a autoridade sobre a sua vida. O pastor brincou ali, falou assim, e eu trouxa, né, aqui pregando, enquanto estava acontecendo isso. Se prepara durante a semana, busca a Deus. E a gente simplesmente assim, vou lá, entendeu? Vou lá ver o que o pastor vai falar hoje, porque eu não gosto dele. E aí eu vou ter tudo na ponta da língua. Temor, gente. Temor ao Senhor. Como eu disse, a nossa geração entra e sai do templo, como se o templo fosse um negócio qualquer. Você já parou para ler o que Deus deu de descrição, como Ele queria o templo? Você já leu essa parte na Bíblia?
que ele dá detalhes de como ele gostaria que fosse o templo. E ele dá muitos detalhes. Você acha que Deus ama o templo, sim ou não? Então respeite. Respeite. Tenha temor. Cadê a galera da chapação? Está aí ainda? Até o final nós vamos ver se essa chama vai estar acesa ou se é fogo estranho. Temor. Inclusive temor, temor, temor. Repita comigo, temor. Se você se uniu aqui numa aglomeração, na hora do louvor da adoração, e você sabe que há uma recomendação para que isso não aconteça, você foi irresponsável. Gal, você está brigando comigo? Não, me amem. Não vi quem era, eu estava lá do outro lado, sou míope, não enxergo. Mas existe uma orientação. E muitas vezes nós ficamos tão emocionados e justificamos. Porque ela não pode julgar como eu adoro. Você está dentro de um lugar sagrado. É lindo vir aqui na frente. Quem está com saudade de vir aqui na frente, chapar pular? Eu estou. Mas se você fez isso com uma orientação de não haver aglomeração, você não pensou nos seus irmãos. Inclusive, se tivesse alguma fiscalização aqui, nós seríamos multados. Nós teríamos que fechar as portas. E esse lugar que você diz que tanto ama, não ia poder mais vir aqui. Vocês vão continuar me amando? Gal, agora complicou. Mas lembra que eu falei que eu não estou preocupada? Porque nós precisamos entender o que é o temor, meus lindos. O temor, ele não tem como mascarar. O temor é a base, é o fundamento. Quando você vê uma casa construída, pronta. Você está vendo a base? Você está vendo o fundamento, as colunas? Você está vendo? Mas ela está sustentando. O temor é assim. Eu entendo que talvez vocês ficaram emocionados, mas eu não falei que a nossa geração é assim? Nossa geração é emocionada. A nossa geração quer chapar e viver o momento. Viva lá a vida. Eu ia fazer uma tatuagem com esse nome, vocês acreditam? Eu era muito bicha louca mesmo. Pensa sempre nisso. Isso que eu estou fazendo aqui agora diante do Senhor. É para impressionar os fotógrafos, para eles tirarem uma foto minha? Ou é realmente porque eu estou sedenta em me derramar diante da presença de Deus? Porque os fotógrafos falam isso, tá? Aqui o ministério. Que a pessoa está de boa, com a mão no bolso. Pai, chega um fotógrafo, faz igual a menina. Temor, temor, temor ao Senhor. Hoje tem muitas mensagens que pregam aí no YouTube, nos Reels da vida, no IGTV, que deram a aparência de que Deus é um paizinho do céu. E o desejo dessas pessoas é que Deus responda a elas, possam dar a elas o que elas querem na hora que elas querem. E se isso não acontece, ela fecha a cara. Essas mensagens desses pastores que não têm um compromisso com Deus e não têm temor a Deus, de espalharem isso para que isso chegue até você, e você talvez fraco na fé, pega isso como verdade, ele gera o quê? Pessoas, estimula uma obediência de vida curta. Uma obediência limitada, que tem um tempo limitado. Você já conheceu alguém assim? Que conheceu a Jesus e foi com aquele gás, aquele fogo, e aí passou um tempo, ela já se cansou, não é mais isso. Você já conheceu alguém assim? Então, é porque talvez ela se tornou um crente mimado. O que é isso? Quando elas não recebem de Deus aquilo que elas querem, eles ficam ofendidos com Deus e com a igreja, porque aí ninguém mais da igreja presta, só prestava quando ele precisava. E aí depois parou de prestar. Nós estamos acostumados a viver em um mundo que a desobediência, a deslealdade e a rebelião é muito normal. A gente está vendo uma série, uma novela, não sei, da Record, o Apocalipse. A gente já falou aqui, né? Meu marido já falou várias vezes. Inclusive, se você tem condições, baixe esse aplicativo aí, o Play Plus, e vai ver essa série. Vai ver que você vai ficar louco, igual a gente está louco. Para de ver Grey's Anatomy, eu sei, é difícil, é muito bom. Mas
para e vai lá ver essa série. Play Plus. Você baixa esse aplicativo, eu acho que paga um valor. E aí você assiste essa série. Nessa série tem uma parte, vou dar um spoiler, que está na Bíblia, então não tem nada a ver. Tem Apocalipse, né? Se você leu, você já sabe o que vai acontecer, mas é legal mesmo assim. Aí, o que acontece? Tem uma parte lá que o governo mundial, o governo único mundial, ele lança uma lista. Uma lista que eles chamam de lista dos rebeldes. Sabe quem é esses rebeldes? Aqueles que não renunciaram o amor deles a Jesus. Eu quero estar nessa lista. Você vai estar nessa lista? Se passar fome? Se te baterem? Você vai estar nessa lista? Porque tem um monte lá que arregou. Um monte. Nós estamos em um mundo onde hoje falar a palavra de Deus é crime. Você chamar um homem de homem, não pode. Chamar mulher de mulher, não pode. Eles estão tentando criminalizar a palavra de Deus. É por isso que eu falo que já está começando. Você está preparado? Você está preparado porque nós estamos sendo vistos como um discurso de ódio. Eu li um comentário assim, ontem, numa publicação no Instagram. Se a Bíblia diz, lá em Coríntios, você já leu, que homem não pode se deitar com homem, ela é homofóbica sim, e ela tem que ser cancelada. Você também já deve ter lido. Como tem sido o seu posicionamento diante disso? Se tem algum homossexual aqui nesse lugar, você é bem-vindo. Nós te amamos. Jesus morreu pela sua vida, Ele faria de novo. Mas nós não vamos compactuar com o seu pecado. Você é amado. Você é especial. Mas o mesmo respeito que você quer, nós também queremos. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não tem falhas, não tem erros. E aí muitas vezes nós estamos abrindo algumas brechinhas para ser legal com todo mundo. Jesus não era um cara legal, Jesus era uma ameaça para os fariseus, para os costumes daquela época. Você quer ser o quê? Um cara legal ou uma ameaça para o sistema? Eu quero ser uma ameaça. Que se mexer com o meu Deus, xablau. Isso aí. Ai, gente, tá bom, mas tem que acabar. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é temor. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É muito simples, mas muitas vezes nós... Ai, tatuagem de pecado? Ai, para, gente. Nossa, Deus do céu. Jesus está voltando, você está preocupado, você está de pecado. Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Como está seu coração? Eu não temo a Deus quando? Primeira coisa, eu não me posiciono de acordo com o que a Bíblia diz. Homofobia, violência, drogas, liberdade, política. Política. Sabia que na Bíblia tem muito política? Então eu vou me meter na política sim. Discipulado. Quando eu não me posiciono de acordo com o que a Bíblia diz, eu não estou temendo a Deus. Estou brincando com Deus. E você lembra que a gente leu lá em cima? De Deus não se zomba. Em algumas versões está falando, com Deus não se brinca. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque... que inclusive foi uma polêmica. Porque toda semana é uma polêmica. Quem também está cansado disso? Toda semana é um blá blá blá, um mimimi. Toda semana. Ô, povo enjoado. Essa semana teve essa polêmica aí. Dos nossos queridos irmãos amados. Os homossexuais. Você está se posicionando como em relação a isso diante da sociedade? Outra coisa. Eu não temo a Deus quando eu ignoro que eu preciso estar enraizada em uma igreja local. Você precisa não vir numa igreja frequentar. Você precisa estar o quê? Enraizado em uma igreja local. E eu quero dizer aqui para você que não é fácil mesmo, não. Tem algumas coisas que a gente olha e fala, tipo assim, isso não deveria estar acontecendo dentro da igreja do Senhor. Sim ou não? Você já passou por isso? Você já viveu situações, levante sua mão, dentro da igreja, que você fala assim, não deveria estar sendo desse jeito. Mas você está aqui.
então significa que você amadureceu, você passou por isso. Eu preciso estar enraizada, eu vou falar de mim aqui, da minha família. Nós já fomos humilhados dentro da igreja. Já falaram que a gente rouba. Já nos traíram. Já falaram mal de mim, já saíram da igreja por causa de mim, já voltaram por causa de mim também. Mas eu estou aqui. Porque o Senhor me plantou aqui. Não é simplesmente assim, ai, não gostei, vou procurar uma melhor que fala o que eu gosto. Não, esteja enraizado. Entenda o que é ser família. Lembra que eu falei que ser família é mais profundo? Nós somos família. Então eu não temo a Deus quando eu mudo de igreja, mais do que eu mudo de roupa. Ou então eu vou aqui, eu vou lá, eu vou aqui, eu vou lá, eu vou aqui, eu vou lá, eu vou aqui. Quem é a cobertura espiritual sobre a sua vida? Aí tem uns que falam assim, Jesus, Gal. Jesus é minha cobertura espiritual. Sim, seu mané. Quem Jesus colocou para ser uma cobertura espiritual sobre a sua vida? Tem pastores aqui. Essa igreja aqui não nasceu de rebelião. Se você não conhece a história da sua família, procure saber. Porque isso tem muito no Espírito Santo, tá? Essas igrejas que você vê aí, ó, portinha. Inclusive daqui da igreja saiu uma. Ah, não quero não, pastor. Pastor Marco Aurélio, a gente acha que você está falando nada a ver. Vamos sair, a gente montar a nossa igreja. Tem uma ali. Cuidado que talvez você vai nela. Essa igreja não nasceu de rebelião, de mentira. Essa igreja nasceu embaixo do propósito de Deus. O que Deus tinha para o nosso pastor. Então você é coberto, você não teme a Deus quando você ignora que você precisa estar enraizado. Você não teme a Deus quando você desobedece, humilha, fala e deseja o mal das autoridades que estão sobre a sua vida. Não tem como temer a Deus, dizer que ama a Deus. Lembra do amor lá em cima que a gente falou? Mas eu amo, Gal, eu amo a Deus. Se você fala mal das autoridades sobre a sua vida, você não ama a Deus. É isso que a palavra diz. Quando você não busca a Deus para obedecê-lo, você não teme a Deus. Você pode amar o Senhor, achar que ama o Senhor, mas se você não obedece, você não teme a Deus. Quando você não é fiel em devolver o dízimo do Senhor, você não ama o Senhor. Quando você não devolve o dízimo, porque falou nesse assunto, né, gente? Desconfortável, Gal. Mas é a real. Se você não devolve o dízimo ao Senhor, ah, mas eu não concordo. Então você vai rasgar essa página da Bíblia? Porque se você teme ao Senhor, lembra de João que a gente leu lá em cima? Aquele que me ama é aquele que aceita os meus mandamentos. Você está aceitando? Está lá na palavra do Senhor. Senão você não está temendo a Deus. Quando você pratica o que Deus abomina, e depois chora, 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 mas não muda de postura, isso significa que você não teme o Senhor. Quando você faz piadas das coisas sagradas, você não teme o Senhor. Estou falando aqui algumas coisas. Eu poderia falar muito mais, mas o tempo não permite. Você não teme o Senhor quando você concorda com o pecado para não ficar mal com a pessoa. Você não teme ao Senhor. Você não ama o Senhor. Se você se faz de legal para você não magoar aquela pessoa. Gal, o que eu vou fazer então? Você vai dizer para aquela pessoa, olha, eu te amo muito, mas isso que você está fazendo não está de acordo com os princípios do Senhor. Inclusive, se você não mudar a sua postura, eu vou me afastar de você, porque eu estou querendo outra coisa para a minha vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Está lá no Salmo 119. Então, se a pessoa não está querendo a palavra de Deus para ela seguir, você vai se aliançar com ela. Por quê? Para ser legal? Vocês estão entendendo? Cadê a galera da chapação? Vocês estão aí? Eu também sou dessas. Quando você não perdoa, você não teme o Senhor. Você não o ama. Gal, mas eu fui abusada. Isso aconteceu na minha vida, isso foi sério. Olha, eu sou muito ferida até hoje. Eu tenho graves problemas na minha alma. Por causa disso, eu não consigo liberar perdão. Repita assim comigo. Você consegue. Você precisa dizer, eu te perdoo em nome de Jesus.
E aí parece que nada aconteceu, mas lá no céu, pensa num negócio que rasgou um céu o outro. Por quê? Porque você decidiu perdoar, significa que você anulou a sua vontade, o seu sentimento para obedecer ao Pai. Quando você fica em cima do muro, você não teme a Deus. Gente que não tem posicionamento. Você já viu acontece muito nas redes sociais, né? Algum post que tem de algum tema polêmico. Aí, vamos colocar isso que aconteceu essa semana, da homofobia. Aí você vai ler os comentários. Tem aqueles que, eu não concordo, não pode fazer assim, parará, respeito. Tem aquele que fala, tem que fazer assim, parará, parará, parará. E tem aquele que não sabe nem o que ele está fazendo da vida dele. Ele não tem um posicionamento, mas ele quer ir lá falar besteira. Não teme a Deus, se posiciona. Que Deus que você está servindo? Não fica com medo não, se posiciona. Lembra que eu falei, para de ter medo da morte. Se te matarem, você está com Jesus a vida eterna. Para de ter medo da morte, tenha medo de entristecer o amado Espírito Santo. Fica de pé aí, se você ainda tem gás, para se lançar diante de Deus. Porque Deus nessa noite deseja, anseia. Eu sei que Ele falou com você. Aquele espírito diferente que estava aqui antes. Eu sei que pessoas que estavam com os olhos secos vão começar a se derramar diante da presença do Senhor verdadeiramente nessa noite. Talvez você precise pedir perdão ao Senhor pela forma que você achava que Ele era. A forma que você tem buscado Ele, talvez você vai ter que pedir perdão pela forma que você não tem se posicionado. E por isso, tem entristecido o amado Espírito Santo. Preste atenção numa coisa. Ele prometeu, tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Sabe, eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Os meus ossos queimam de vontade de adorar e bendizer esse Deus. Você acha que isso é uma música? O profeta Jeremias declarou isso, dramático como ele era. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Que fogo é esse que você tem derramado diante do Senhor? É o fogo da glória e do poder ou é um fogo estranho? Sabe, Deus está te sacudindo nessa noite para dizer, você precisa se alinhar. Não fique ignorante ao que está acontecendo aqui, porque olha, Ele já está aqui de novo, forte, com uma mão pesada. Eu posso ver uma nuvem baixa aqui nesse lugar. Deus está começando a espremer a azeitona, para que saia óleo, presença, unção sobre a sua vida. Presta atenção numa coisa, Deus, grava isso no seu coração. Conclui com glória o que Ele começa com dor. Talvez vai doer, talvez você não quer fazer isso agora, mas Deus, Ele vai concluir com glória o que Ele começou na sua vida. Ah, se eu fosse você, eu não esperava uma banda tocar para começar a me derramar, porque o vento do Espírito Santo está nesse lugar. Ele vai restaurar o seu temor a Ele nessa noite. Se Deus falou com você, a palavra do Senhor diz em Lamentações capítulo 3, versículo 29: ponha o seu rosto no pó, porque talvez pode haver esperança para você. Mais uma vez eu vou dizer: ponha o seu rosto no pó, porque talvez pode haver esperança.